Esse lugar é um mistério, um santuário. Cada livro, cada tomo que está vendo aqui tem alma. A alma de quem o escreveu e a alma daqueles que o leram e viveram e sonharam com ele. Cada vez que um livro troca de mãos, cada vez que alguém desliza os olhos por suas páginas, seu espírito cresce e se fortalece. Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje eu vou trazer para vocês a resenha, os comentários, minha opinião sobre o segundo livro da série do Cemitério dos Livros Esquecidos do Zafón, que é O Jogo do Anjo. Bom, gente, quem me acompanha aqui há um tempo já sabe, sou fã das obras do Carlos Ruiz Zafón, que é um escritor espanhol contemporâneo, ele ainda está vivo, vive em Barcelona. Aliás, o ambiente da maioria das histórias do Zafón, pelo menos que eu li até hoje, se passa em Barcelona. É Barcelona, né? Então esse ambiente é a cidade de Barcelona, na Espanha, e o autor acaba por mostrar sua admiração por essa cidade. E por isso é uma das cidades, é um dos lugares que eu mais quero visitar no mundo, de tanto que eu leio sobre a cidade nas obras do Zafón. Mas vamos para a resenha então, para os comentários do Jogo do Anjo. Gente, esse daqui é o segundo livro então da série do Cemitério dos Livros Esquecidos. O primeiro livro é o A Sombra do Vento. Eu já fiz resenha desse livro aqui pro canal, então vou deixar um card e um link na descrição também. O segundo livro então é O Jogo do Anjo. O terceiro livro, que será a minha próxima leitura, é O Prisioneiro do Céu. E o último livro que saiu agora, inclusive eu comprei na Bienal, do livro aqui do Rio, é O Labirinto dos Espíritos, que tem todo o desfecho da série. Eu terminei a leitura desse livro ontem, então eu não fiz roteiro, eu não escrevi a minha resenha ainda no meu caderno de resenhas, mas eu tô tão assim empolgada que eu quis ligar a câmera hoje e gravar e conversar um pouco sobre O Jogo do Anjo. O que eu achei desse livro? Ele tem bem mais mistérios, bem mais suspense, bem coisas meio que loucas, vou explicar depois o que é isso, essas coisas loucas, do que o A Sombra do Vento. Mas entre esses dois, eu acho que eu tenho um carinho muito maior pelo primeiro, A Sombra do Vento. Acho que pela minha ligação com os personagens desse livro aqui. Até um pouco antes da metade ele foi ok. Só que depois, esse livro veio com tanto suspense, com tanto mistério, com tantos acontecimentos de cair o queixo, que eu gostei muito também, tá? Então, O Jogo do Anjo, vocês podem ver que tem pouca coisa marcada, né? Como sempre, meus livros de Zafón são cheios de marcações, de quotes sobre livros, né? Então, tá ótimo. Esse livro aqui vai trazer a história de um jovem escritor, que é o David Martin. Ele tem quase 30 anos e ele é diagnosticado com uma doença muito grave e os médicos dão poucos meses de vida para ele. Então, David Martin quer realizar o seu sonho, que é escrever um livro. Ele já fazia colunas em um jornal, né? Aquelas histórias tipo folhetins que a gente conhece, são publicadas em jornais, eram publicadas em jornais. Então, ele fazia esse tipo de história até que ele fecha um contrato com uma editora. Só que coisas estranhas acontecem aí nessa editora e a gente vai ficar sabendo aqui. E logo em seguida, um homem muito misterioso, que se passava como um editor bem famoso, bem renomado, que se chama Corelli, ele acaba fazendo uma proposta pro David de algo como 100 mil francos, muito dinheiro, não lembro agora ao certo quanto de dinheiro, mas era muita coisa, para ele escrever um livro sobre religião. Então o David tinha que investigar, procurar muita coisa sobre religiões e, na verdade, o que o Corelli queria, pelo que eu entendi depois, era meio que fundar uma religião, algo do tipo. E com isso, David acabou ficando meio que louco. Mas ele não disse não pro trabalho e começou aí a escrever. Só que por causa dessa escrita e de um outro livro que ele já tinha escrito, coisas estranhas acontecem, muitas mortes acontecem. E aqui a gente tem casos que o Zafón
de verdade me deixou meio com dúvida se o que eu estava lendo realmente estava acontecendo, era fato, era verdade, eram pessoas reais, ou se tratavam de fantasmas. E o que eu mais gosto na escrita do Zafón é isso, é essa jogada que ele tem de deixar a gente com aquela pulga atrás da orelha. Eu acredito no personagem principal ou eu acredito nos detetives? Né? Porque aqui a gente também tem casos de detetives, como no outro livro, e que investigam, né, esses mistérios aí todos por trás da história. Então eu fiquei meio com a pulga atrás da orelha. Quando eu fizer a minha resenha, talvez eu tenha algo mais concreto de opinião no que eu acredito. Como na maioria dos livros que eu já li do Zafón, temos um romance aqui também, assim como na Sombra do Vento. Aqui a gente tem o romance do David, né, a paixão do David pela Cristina, que é filha do motorista de um grande escritor que ele admira, que ele já trabalhou também com ele, que é o Pedro Vidal. Muita coisa aí acontece também com esse trio, tá? Entre o Pedro Vidal, entre o David e entre a Cristina. Coisas que eu fiquei muito chateada de terem acontecido. No caso aqui eu não vou falar para não perder a graça de vocês descobrirem e terem a mesma reação que eu, falarem, caraca, que vacilo. Mas eu espero que vocês também se surpreendam com isso e com o desenrolar desse relacionamento aí. No A Sombra do Vento, a gente conhece a livraria do Senhor Sempere, né? Do Sempere. Esse livro aqui se passa na década de 40 e a gente já tem aqui a livraria do Sempere. Só que no Jogo do Anjo, para minha surpresa, eu pensei que se passasse depois de 40, ele se passa antes da década de 40, lá para a década de 20. E o que eu mais gostei foi do link que o Zafón fez, né? Claro, é uma série, tem que ter vários links. Mas da livraria do Sempere, que eu sou apaixonada pelo Senhor Sempere e pelo filho. Aqui, então, a gente tem a livraria do Sempere e aqui também. E muitos mistérios acontecem no Jogo do Anjo com o Sempere. Aliás, lá no final do livro, a gente tem o epílogo, que é de 1945. Então já faz aí um link bem grande com A Sombra do Vento. Eu não sei se é bem isso, eu preciso ler primeiro O Prisioneiro do Céu para ver se é isso mesmo. Mas um personagem muito importante desse livro aparece no final desse. Nasce, no caso, no final desse. Então um personagem muito importante aqui, nasce aqui. Vocês dá pra entender. Mas eu quero ler O Prisioneiro do Céu pra ver se é isso mesmo, porque na verdade O Prisioneiro do Céu acho que é um link entre esses dois primeiros livros da série. E aqui também o David faz uma amizade muito grande com a jovem Isabela, que também sonha em ser escritora. Ela acaba se convidando para ser assistente do David. Ele reluta um pouquinho, mas acaba concordando. E a amizade dos dois é muito bonita. Acaba que a Isabela se casa com o filho do Senhor Sempere. Logo depois que acontece algo aí com o Sempere pai, por causa de um livro que o David tinha escrito. Então tem um mistério muito grande aí, já que o Senhor Sempere guardou um exemplar desse livro do David. A gente vê aqui que a livraria do Sempere, né, passa de pai para filho, de geração em geração, e gostei muito disso. A gente, é claro, vai ter aqui também a hora que aparece o Cemitério dos Livros Esquecidos. Quando o David vai até lá enterrar um de seus livros, ele acaba levando a sua amiga Isabela. Então lá eles acabam conversando sobre tudo aquilo, sempre com aquelas frases maravilhosas do Zafón sobre o amor pelos livros. Então, e o que eu fiquei também com a pulga atrás de orelha nesse livro é que esse Corelli, né, o Andreas Corelli, que é o editor que contratou o trabalho do David, eu não consegui ver nele um vilão que eu odiasse, sabe? Então o Andreas Corelli foi um vilão que eu gostei. Não que ele fosse bom, ele era ruim, mas eu gostei. E se vocês forem ler o Jogo do Anjo, quem já leu aí deve me entender o porquê. Principalmente com o final do livro. O Andreas fez muito mal ao David, mas no final do livro ele vem com uma ideia ali meio que de arrependimento. Porém, a gente não tem aqui só o Andreas de vilão, a gente tem outros vilões que são conectados ao Corelli. E a gente vai ver aqui que muitas coisas de ruim aconteceram ao David por causa desses vilões. O David aqui vê a história de um outro escritor, que é o Marlaska. Ele vê a história do Marlaska acontecer com ele mesmo. E então ele foi vendo mortes, situações trágicas
quando o David teve que escrever um livro para um editor misterioso também. E o David acaba vendo muita história do Diego se repetir com ele. Isso acaba também deixando ele preocupado e, de certa forma, também mais ligado, né? Então, o David acaba começando a investigar sobre a vida do Diego Marlasca e de todos que estavam envolvidos com esse escritor. Só para encerrar, então, foi um livro muito bacana. Como eu falei, muitas coisas importantes acontecem ali depois da metade do livro. Quando eu peguei o livro, quando eu cheguei na metade, avançou muito rápido. Eu terminei ele em 2 dias, depois que eu passei aí dessa fase inicial, porque realmente o Zafón conseguiu prender, conseguiu conectar a gente com os personagens. E estou bem ansiosa, provavelmente por esses dias eu já começo O Prisioneiro do Céu, para até o final do ano eu ler esse calhamaço, que é o Labirinto dos Espíritos, e ver como essa história se encerra. Então já temos no canal a resenha da Sombra do Vento e do Jogo do Anjo. Aqui então a gente tem história de amizade, de amor, de mistério, de paixão pelos livros, como todo livro da série do Cemitério dos Livros Esquecidos. Fica aí a minha indicação. Eu aconselho a começar do primeiro mesmo, que é A Sombra do Vento. Muita gente diz que não tem problema, mas eu me surpreendi muito com algumas coisas nesse livro aqui por já conhecer esse. Então eu acho bacana começar pela Sombra do Vento e depois partir para o segundo, que é o Jogo do Anjo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram o Jogo do Anjo, se vocês já leram a série do Cemitério dos Livros Esquecidos ou estão lendo, deixem nos comentários a opinião de vocês sobre a história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!